Olá! A partir desta semana, o Agro Nacional entra na programação de verão da TV Brasil. Vamos rever as principais reportagens exibidas ao longo do ano. Nesta edição, a gente destaca a produção orgânica, a agroecológica e a agroflorestal. Vamos rever uma iniciativa no extremo sul da capital paulista que oferece assistência técnica e capacitação aos produtores rurais. Em Brasília, visitamos uma fazenda que produz laticínios orgânicos. Também vamos falar da agricultura sintrópica, um sistema de produção independente de insumos externos que funciona como uma floresta natural. No Rio de Janeiro, uma visita à fazendinha agroecológica da Embrapa, que integra há mais de 2 décadas pesquisa, ensino e prática ecológica na produção animal e vegetal. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. Você sabia que o município de São Paulo tem quase 30% de território agrícola? Buscando fortalecer e preservar essa característica da cidade, o projeto Ligue os Pontos e a Casa de Agricultura Ecológica de Parelheiros oferecem assistência técnica e capacitação aos produtores rurais do extremo sul da capital paulista. A agricultura ecológica, ela preconiza muito essas relações com o meio ambiente, né? Em termos de um pacto praticamente de não agressão, ou seja, então você fazer uma interação mais saudável, né? No uso da água, no uso dos recursos naturais, menos predatórios, e também o uso intensivo de pesticidas externos mais agressivos, ele é evitado para que não ocorra esse desequilíbrio natural. O agroecológico significa a planta dentro do mato, né? Eu já fiz essa experiência, está dando certo. Lá embaixo tem um plantio de banana dentro do mato, está muito bonito. Então esse ano eu vou plantar mandioca, abacaxi, porque eu visitei outros sítios antes de eu vir para cá e eu vi grandes plantações dentro do mato, sem você precisar mexer com a natureza. Por exemplo, nós estamos aqui, tem um pé de banana aqui, mas tem muitos galhos de planta que está afogando ele, você corta os galhinhos da planta para o sol entrar para ele. Então eu já tenho experiência, tem um cambuci no mato, um pezinho, né? Tem o cacau. E eu estou vendo que ele está indo muito bem. O processo de ATER, que a gente chama, que é Assistência Técnica e Extensão Rural da Casa da Agricultura Ecológica, ela se dá com visitas individuais, explicando para os agricultores todas as técnicas, os manejos adequados. Também capacitações coletivas que a gente promove, são cursos, ou seja, onde a gente chama e algumas atividades específicas. E a gente também oferece alguns serviços. A gente tem um programa chamado Patrulha Mecanizada Agroecológica, onde a prefeitura oferece o processo de mecanização agrícola no preparo do solo, tanto também para a recomposição florestal, a parte de conservação de solo, ela ser feita e aprimorada de forma mecanizada para a gente poder dar uma acelerada. E a gente tem hoje também um projeto, através de um prêmio junto à Bloomberg Philanthropies, né, que chama o projeto Ligue os Pontos, que veio para dar um reforço nas atividades da Casa da Agricultura em toda a política de desenvolvimento rural sustentável do município. Nós estamos trabalhando no projeto Ligue os Pontos na região extremo sul da cidade. Nós temos agricultores urbanos na região leste da cidade e um pouco na região norte também, mas o projeto está concentrado no extremo sul e depois nós vamos replicar através da Casa de Agricultura Ecológica para os demais produtores. Nessa região nós temos 428 produtores. Esses produtores, existem 2 formas, né? Ou eles nos procuram aqui dentro da Casa da Agricultura, ou a gente andando, identificando também os problemas, a gente vai até eles, oferece toda a capacitação, toda a assessoria técnica para que eles promovam uma agricultura mais sustentável, com boas práticas agrícolas e, além de permanecer, melhorar a sua renda, também consigam fazer essa promoção ambiental. Quando eu cheguei, tinha 2 braquiárias aqui de lado, na frente, 2 testes, né, que é um capim alto,
que os cavalos comiam, isso aqui era mata mais ou menos da minha altura, uma mata rasteira. Agora, cara, tem muita coisa. Plantação de folhagem, é muita folhagem. Assim, é uma infinidade de coisas. E tem as punks, né, que eu adoro trabalhar com as punks. Eu tenho hoje, como está nascendo agora, os canteiros que ela nasce sem eu plantar, a maior parte, né? Eu tenho 25 quadrados de punks. Eu ajudo na plantação das mudas, na colheita das hortaliças. Eu tenho esse grupo do WhatsApp, que eu levo lá para a cidade para vender nossa verdura. E a gente tá junto aí, cuidando, né, da terra, cuidando da muda, colhendo, plantando. A Subsecretaria de Agricultura e Abastecimento, que coordena isso, está desenvolvendo um projeto para desenvolver em várias feiras uma banca específica de produção orgânica, onde os produtores e parendeiros têm um processo. O principal desafio, eu acho, da agricultura na região e da assistência técnica é principalmente fazer a mobilização de toda a juventude e das gerações mais novas em torno da agricultura. A gente sabe, né, que o meio urbano ele é bem atrativo, então a nossa ideia é trazer tecnologias, tornar o trabalho no campo menos árduo para que atraia, porque hoje a gente tem uma população muito, né, já em estado avançado de idade e que aos poucos pode ir abandonando a atividade e não ter essa sucessão. Então a gente tem esse compromisso de tentar mobilizar essa juventude, trazer técnicas, trazer tecnologias que sejam mais atrativas no trabalho, para que essa juventude se atraia e possa continuar produzindo e promovendo esse desenvolvimento na região. A 70 quilômetros de Brasília, a Fazenda Malunga é referência em produção agrícola orgânica. Além de hortaliças e frutas, a fazenda também trabalha com laticínios orgânicos. Vamos conhecer os desafios e os benefícios de uma produção leiteira com a certificação orgânica? Com o sistema orgânico de produção, o cidadão conhece como aquele que não usa agrotóxico, né, para produzir. Mas é muito mais do que isso. É você fazer a combinação do ser humano, do homem, no ambiente, com os animais, de forma harmônica, usando o mínimo possível de insumos externos à propriedade. Então, é buscar um sistema, buscar harmonia em um sistema que permita o animal, o gado, a vaca, ter o maior conforto possível, ter bem-estar, com as pessoas que estão envolvidas no sistema como um todo, conseguirem também viver felizes e a gente com isso ter a parte de respeito ao ambiente. Então é um tripé, né? É um sistema que a gente tem o respeito às pessoas, o respeito ao ambiente e consegue viver dele, ou seja, um sistema economicamente viável. E o que regulamenta isso é uma lei federal, uma lei brasileira que especifica todo o processo produtivo que permite a gente então ser certificado por um processo de auditoria. Para isso a gente tem que ter animais bem tratados e animais que têm uma convivência muito boa dentro do sistema. Então nós buscamos raças que sejam adaptadas a esse modelo, a esse sistema, mas mais do que as raças adaptadas, que a gente possa ter um convívio animal, homem, ambiente, de forma completamente harmônica. E esse é um processo que a gente faz e repete todos os dias. No sistema orgânico de produção a gente sempre busca o equilíbrio, né? Você tem animais extremamente produtivos, mas nesse nível de produção ele exige muito do sistema. Tem animais extremamente rústicos que não dão a quantidade de produção suficiente e necessária para que a gente consiga a viabilidade econômica. E aqui a gente buscou unir essas duas coisas, juntar genética, juntar raças que trouxessem a rusticidade do gado gir leiteiro, por exemplo, onde a gente começou, com a produção de um animal mais europeu, que é o gado holandês,
E para finalizar, a gente usou também uma genética do gado Jersey para diminuir, para ser um animal menor que aguente o nosso sistema, mas também produz um leite com bastante sólidos, porque aqui também a gente beneficia esse leite todo. A gente transforma o leite em queijo, em iogurte, e isso, o leite com mais proteína, com mais gordura, ele nos possibilita ter uma quantidade maior de produto de qualidade melhor, por isso o Jersey entra. Então aqui a gente usa um cruzamento de 3 raças, especialmente, para conseguir um animal que tenha rusticidade, mas que também tenha produtividade com leite de qualidade para o nosso cliente. Há uma integração completa com a parte vegetal, o que sobra vem para o gado, e aqui a cama dos animais, com esterco, urina, maravalha, né, de madeira, vira um composto que alimenta as plantas. E a parte da noite, os animais então vão para o pasto no horário mais fresco, onde elas na madrugada pastam e têm acesso ao ambiente mais aberto, né? E lá no pasto a gente tem trabalhado muito a questão da sombra da árvore e as barreiras vegetadas, que tem 3 estratos, um arbustivo, um herbáceo, um arbóreo e um arbustivo, para que a gente possa fazer um ambiente de equilíbrio com a presença de animais maiores também, semente, flores e frutos, trazendo os pássaros. E todo esse processo é para que a gente tenha um ambiente equilibrado, para que os animais possam estar em bem-estar o tempo inteiro e também as pessoas que trabalham nele. Então nós chamamos de pastos agroflorestais, que fazem rodízios com as hortaliças de tempos em tempos, fazendo com que a gente possa ter também um ambiente com fertilidade, onde as vacas possam pastar capins diversos de boa qualidade. Uma coisa importante também é o horário da ordenha, né? Na chegada, as vacas são refrescadas, tomam um banho, né? São ventiladas e chegam muito tranquilas para a ordenha, que é feita de forma automática, né? Mecanizada, numa máquina que simula, inclusive, o bezerro. Logicamente o bezerro vai ao pé da vaca, faz o seu estímulo, depois a gente coloca a máquina com toda a higiene possível, necessária, o leite é limpeza, né, qualidade. Esse leite então é canalizado para um tanque, nesse tanque ele é resfriado e logo em seguida passa para dentro do laticínio, onde a gente transforma em vários produtos. Nesse sentido de termos o equilíbrio, né, a gente tem trabalhado uma boa nutrição com um bom ambiente, criando um estado de saúde para os animais, logicamente a partir de uma genética adaptada ao sistema. Mas mesmo assim, alguns pequenos desequilíbrios acontecem, e a gente lança a mão então da homeopatia e da fitoterapia, que nós colocamos no horário da ordenha para fazer um tratamento individualizado. Então é vaca por vaca, a gente faz a nossa porção de homeopatia de acordo com o desequilíbrio que ela está passando. Logicamente os princípios, os produtos homeopáticos já são fruto de pesquisa da Embrapa, que a gente aprendeu e utiliza, faz a dinamização aqui na fazenda. Logicamente, como prevê a norma, a vaca entra em risco de vida, tem algum problema que possa levá-la à morte, causar a morte, a gente então chama um veterinário e esse veterinário faz o tratamento que for necessário para salvar a vida desse animal. Isso tudo é rastreado, anotado e vai para a certificadora para receber o processo de auditoria e certificação. O processo de produção orgânica no mundo inteiro há um crescimento muito grande. Eu digo que o mundo vai ser orgânico, o propósito da Malunga maior é alimento orgânico e felicidade para todos. Então a gente quer e sonha com todo mundo comendo orgânico, porque não tem outra saída, essa é a nossa saída. No próximo bloco, você vai conhecer os sistemas agroflorestais sintrópicos e uma visita à fazendinha agroecológica da Embrapa, no Rio de Janeiro. Até já! Agora a gente vai conhecer o curso de Sistemas Agroflorestais Sintrópicos realizado pelo sítio Sementes de Brasília. O objetivo deste modelo de agricultura é construir um sistema autossustentável e independente de insumos externos. É como se fosse uma floresta natural. A gente tem um termo que é a agricultura sintrópica, que vem trazendo o trabalho do senhor Ernesto, que é o criador desse termo, agricultura sintrópica, que é quem
trouxe e vem catalogando e criando metodologias para que a gente possa plantar essas agroflorestas diversas, estratificadas. O que é isso? É ocupando todos os espaços da floresta e todos os tempos da floresta, aproveitando o máximo possível todos os passos do crescimento de uma floresta que a gente consiga produzir. A grande diferença, né, do sistema convencional de agricultura para um sistema agroflorestal é que a gente trabalha construindo floresta e não tirando a floresta. Então, primeira grande diferença, né? Segunda grande diferença, como a gente imita a floresta, a gente acaba não tendo problemas de pragas e doenças. Com isso, a gente não precisa estar usando venenos para matar as pragas e as doenças, porque na floresta não tem praga e doença, só nas monoculturas criadas pelo ser humano. E também, com o tempo, diminuindo o uso de adubos, irrigação, que são coisas também que são trazidas de fora. Então, o curso é de Sistemas Agroflorestais Sintrópicos. O curso leva 3 dias e a gente, no primeiro dia, conhece a propriedade, conhece as plantações, né, como um todo, entende já o sistema na prática, né, observando, não sentado na sala de aula, sim observando, andando, conhecendo. No segundo dia a gente planta do zero uma agrofloresta sintrópica e no terceiro dia a gente finaliza com a teoria sobre o assunto e assim as pessoas saem prontas, preparadas para começar a botar a mão na massa. No começo de uma agrofloresta, né, a gente começa com as plantas que precisam de sol. São as hortaliças, são os grãos, né, as ervas, que começam no começo, enquanto tem sol. A gente colhe. Nesse começo você já tem os estratos, que são os andares que as plantas ocupam. Por exemplo, o milho é do estrato emergente, é o mais alto de todos naquele começo. O tomate já fica enrolado abaixo do milho. Embaixo do tomate você tem o brócolis, que é do estrato baixo. Então você tem aqui 3 espaços diferentes ao mesmo tempo, no começo. Conforme vai chegando os próximos passos da sucessão, você vai tendo também agora os arbustos. A mandioca, por exemplo, o inhame, a banana está chegando, as árvores de crescimento rápido estão chegando e você tem produção em todos os andares, do mesmo jeito. Então, conforme a floresta vai avançando, até chegar numa floresta madura, que a gente já tem alguns exemplos aqui no sítio de floresta madura, de 10, 12, 15 anos, você tem todos os estratos da floresta já madura chegando. Tem o café no estrato baixo, tem o limão e a jabuticaba no estrato médio, tem o abacate e a jaca no estrato alto e as árvores no estrato emergente. Quando a gente entra nesse mundo da agrofloresta, é um mundo infinito, né, de possibilidade de aprendizagem, assim. E então lá na frente eu estou com uma produção de hortaliça, vamos chamar de orgânica convencional, né? Eu queria dar mais um passo para frente para entrar mesmo no sentido da vida e no caminho da floresta. Eu não, agora que eu estou estudando com eles faz alguns anos já, eu não consigo mais plantar alface sem plantar árvore junto. Não faz sentido nenhum. E daí eu estou entrando nesse caminho. E agora não tem mais volta, né? Eu acho que esse trabalho do Ernest é uma coisa muito preciosa e foi um dos primeiros lugares onde eu realmente vi um líder mesmo trazendo uma coisa nova que parte do pressuposto de que nós somos parte desse sistema, né? A gente é parte de um organismo. Mi intención es voltar esto a la parte educativa, entonces para eso es que eu gusto, preciso de conocer personas con mucho más experiencia para ver qué ejemplos o cómo es que ellos falan acerca de esto dentro de las aulas vivas que son las agroflorestas, ¿no? Y qué dinámicas utilizan para que a gente da cidade ou uma criança pode entender estos princípios da vida, da sintropía, ¿no? Es más que nada mi intención. Yo lo vengo practicando, mas quiero ver cómo es que ellos falan. Para mí, llevar esta lógica, esta metodología a lo racional dentro das cidades, dentro das indústrias, ¿no? Do sistema,
pienso que va a tornar todo justo a este resultado que es la abundancia y la armonía mismo entre las personas, ¿no? Que es lo que ya podemos ver aquí entre las plantas. Para mim, a agricultura sintrópica representa a vida e que isso para mim já é uma grandeza enorme. Então, ter pessoas que estão trazendo isso, representando a floresta, né, no cotidiano e relembrando isso pra gente, para mim é de maior valia. Muda totalmente minha visão do mundo. Não é só sobre a agricultura, é sobre o lugar do ser humano no macro-organismo Terra. É a volta do filho do ser humano dentro do macro-organismo. É sair daquele pedestal achando que o homem é o mais sábio de todas as espécies, né? Mas ele tem uma função como qualquer outra espécie também. E então é só aplicar os princípios da natureza à produção de alimentos. A Fazendinha Agroecológica da Embrapa fica em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E há mais de 20 anos integra pesquisa, ensino e práticas ecológicas na produção animal e vegetal. Vamos ver? A Fazendinha Agroecológica, quilômetro 47, foi fundada em 93 por 3 instituições públicas, Embrapa, Universidade Rural do Rio de Janeiro e Pesagro Rio, e teve como grande motivação a geração de conhecimentos alicerçados em bases científicas e tecnológicas que propiciem a geração de conhecimentos para o desenvolvimento da agricultura orgânica no Brasil. Além disso, que possa subsidiar políticas públicas e contribuir para a formação de recursos humanos no nível de fundamental, graduação e pós-graduação, e também que possa contribuir para a socialização de conhecimentos com técnicos e agricultores, permitindo a expansão da agricultura orgânica no Brasil. Os princípios da Fazendinha é a integração lavoura-pecuária, a diversificação do sistema de produção e a fixação biológica de nitrogênio. Na integração lavoura-pecuária, nós temos a produção de leite orgânico, onde os resíduos servem como substrato para a produção de mudas na horta. Temos mais de 50 espécies para a produção de alimentos e espécies adubadoras, como a adubação verde. E trabalhamos com espécies leguminosas que são fixadoras de nitrogênio. Então, resumindo esses 25 anos de Fazendinha, a gente poderia resumir na geração de mais de 40 tecnologias, produtos e processos, resgate e preservação de espécies em processo de extinção, introdução e seleção de germoplasmas de plantas adaptadas ao manejo orgânico de produção. A araruta, por exemplo, é uma espécie brasileira, era muito utilizada pelos indígenas e nós mantemos aqui, selecionamos uma cultivar que se adaptou bem aqui às nossas condições e a gente mantém essa cultivar aqui. Quando o Brasil completou 500 anos, levamos meia tonelada desse material para algumas aldeias indígenas, onde poucos indígenas na época conheciam essa espécie atualmente. A Fazendinha, ela possui 70 hectares, sendo 6 hectares dedicados à produção de hortaliça, o restante é pasto e reserva. E para exemplificar um dos resultados gerados na Fazendinha, é aqui nessa área que nós estamos, que representa um módulo de produção intensiva de hortaliça, possui aqui 1 hectare, onde todos os fatores de produção são quantificados. Então, nós já temos aqui cerca de 9 anos trabalhando e já podemos dizer que temos um sistema, do ponto de vista ambiental, equilibrado e economicamente viável. Então, em 1 hectare, a gente pode lançar uma tecnologia, como é esse plano de manejo, onde dá para uma família média brasileira viver com dignidade. Isso considerando que a gente venda o produto em locais que valorizam a produção orgânica. Em agricultura orgânica, para você fazer pesquisa, é necessário que você tenha um ambiente que é feito
com o manejo orgânico durante todo o ano e não apenas um experimento em pequenas parcelas. Então a fazendinha ela é um sistema que o ano inteiro, independente da necessidade ou não de ter um experimento, a gente sempre vai ter um ambiente com uma alta diversidade. Para isso é introduzido o elemento arbóreo, unidades de referência tecnológicas. Então você tem um espaço onde a pesquisa ela é feita dentro de um sistema de produção orgânico e já contribuiu para que diversos projetos em parceria fossem feitos em nível local, em nível nacional e até em nível internacional. E a gente tem observado que nesse ambiente, além da pesquisa, ele é um ambiente propício também para a formação de recursos humanos. Então nós hoje temos o mestrado profissional em agricultura orgânica, que a sede fica aqui na Fazendinha. A gente atende alunos do país inteiro. Então é uma grande oportunidade de levar o conhecimento gerado aqui para todo o país. Por hoje, o programa fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais projetos e ações de pesquisadores, agricultores e pecuaristas de todo o país. Agronacional, informações úteis para o produtor rural. É o Mundo do Campo, na tela da TV Brasil.